Acompanha pelo YouTube. É uma alegria, uma satisfação ter você mais uma vez conosco no nosso estudo. Nós hoje vamos falar justamente sobre o início desse grande conflito. Semana passada nós tivemos a oportunidade de estudar o contexto histórico das igrejas e hoje nós vamos entender como começou essa batalha, como começou de fato o grande conflito que atinge a mim e a você. Então eu já convido você, sem mais demora, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, nós vamos entender justamente o início do grande conflito. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então vamos lá. Quando nós olhamos o contexto bíblico, nós vamos ver que essa ideia de uma peleja, ou de uma guerra, ou de uma luta, dependendo da tradução, é de fato uma luta literal. O texto aqui, quando nós pegamos no seu original, não dá uma ideia de uma troca de ideias, não dá uma ideia de uma discussão, não. Foi batalha e batalha física. Então, de fato, quando nós vamos para o versículo 8, que diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu, e foi expulso o grande dragão. Satanás literalmente foi expulso de forma física do céu. Ele e 1/3 dos anjos, como nós vamos ver a seguir. O próprio contexto aqui já vai nos explicar quem é o dragão, porque o versículo 8 termina dizendo: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com seus anjos. Então vamos lá. Olha quantos detalhes esse pequeno texto traz para a gente. Primeiro é que houve uma guerra, uma batalha física. A Bíblia não vai dizer quanto tempo levou-se para culminar nessa batalha, mas nós vamos entender que houve um tempo em que Lúcifer foi amadurecendo as ideias. Ele não levantou um belo dia e já se colocou em rebelião e ali já estourou uma batalha. Nós vamos ver que Lúcifer foi aos poucos se afastando de Deus e deixando que o orgulho crescesse em seu coração. E aí apresenta outra figura. Quem que é a principal figura que estava ali enfrentando Lúcifer? Miguel. Agora, quem seria Miguel? Jesus. Quando nós vamos para Judas e trazendo todo o contexto histórico, nós vamos perceber que a palavra, ou em outro texto, como Judas vai falar que é o arcanjo Miguel, a palavra arcanjo significa, na realidade, líder dos anjos. Não é uma classe de anjos, e sim um líder. E a Bíblia vai deixar bem claro para a gente que o líder dos anjos, assim como o grande líder dos homens, quando Cristo esteve aqui, como reitor e governador de todo o planeta, é o próprio Cristo. Então, esse Miguel é o próprio Senhor Jesus. O próprio Cristo que se apresentando agora como uma posição de um anjo, de batalha, um ser que luta em prol dos demais seres, enfrenta o próprio Satanás. Por isso que Satanás não pôde resisti-lo e foi expulso. Se nós compararmos com o texto de Daniel, quando ele estava ali orando, Deus aceita a sua oração, fica ali com misericórdia dele e manda Gabriel para explicar a visão que Daniel tinha tido. Só que quando Gabriel estava vindo, Satanás se interpõe. E o texto bíblico fala que os dois ficaram ali travando forças, porque os dois são anjos. Então um não tinha mais força do que o outro. Quem que tem que intervir? Aí vem mais uma vez Miguel, ou seja, o próprio Cristo. Vem intervir porque Deus é mais poderoso do que qualquer anjo. Ok? Então o texto fala que houve uma batalha física, uma batalha real. O versículo 10, olha o que o versículo 10 nos diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos,
o mesmo que nos acusava dia e noite diante de Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa das palavras do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus e o que neles habitais. Mas o quê? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera. Então, nós não vamos conseguir mapear em qual momento da história isso aconteceu. A Bíblia não deixa isso claro para a gente. Nós podemos ter dois pensamentos. Essa batalha pode ter acontecido antes da criação da terra, ou essa batalha pode ter acontecido após a criação. Tanto no livro do Gênesis, que quando relata da criação, como o próprio Apocalipse, não deixa isso bem claro para nós. Há as duas possibilidades. O texto bíblico vai dizer bem claro que após os 7 dias da criação, em algum momento você vai entrar o capítulo 3 de Gênesis. Ok? A tentação, ela ocorre então em algum momento após os 7 dias da criação. Nós também não temos esse hiato de tempo. Nós só sabemos que a Bíblia relata o Gênesis, que ele foi uma criação literal de 7 dias, e após esses 7 dias da criação, nós já entramos no capítulo 3. Quanto tempo após os 7 dias da criação, a Bíblia não deixa clara para a gente, ok? Então, que fato extraordinário aconteceu no céu, como nós acompanhamos, foi justamente a expulsão de Satanás e dos demais anjos. Então nós vamos ver que Satanás ele passa a ser automaticamente o líder dos anjos rebeldes. O texto bíblico é bem claro em dizer que não foi só um expulso, mas foi ele e os seus anjos. Ok? Continuando aqui então, vamos para a pergunta 2. Quem originou o mal? Então essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Se Deus é bom, se Deus é amor, por que o mal existe? Se Deus criou tudo perfeito, por que hoje nós temos coisas ruins? Por que hoje nós enfrentamos calamidades? E essa é uma pergunta que você também que está nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais, pode estar se fazendo. Se o mundo foi criado por um Deus bom, se a Bíblia fala que tudo que Deus criou foi bom, por que hoje nós temos que lidar com coisas ruins? Doenças, guerras, fome, miséria. Por que há coisas más? E aí nós vamos entender indo no livro de Ezequiel. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Versículo 14 e 15. Olha o detalhe. Encontraram? Qualquer pergunta é só levantar a mãozinha ou pronunciar que nós vamos dar a oportunidade para vocês, tá bom? Versículo 14 diz assim: você era um querubim da guarda ungido. Eu te estabeleci e você permanecia no santo monte de Deus. No brilho das pedras andava. Aqui está falando do próprio Satanás. Olha o versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos. Então Satanás, ele não foi um anjo defeituoso. Ele não foi um produto de fábrica danificado. Satanás, ou Lúcifer, ele era perfeito. Aí vem o detalhe. Até que se achou o quê? Iniquidade. Então vamos lá. Do mesmo jeito que o ser humano foi criado, os anjos foram criados seres livres. Se são seres livres, eles têm a opção de escolher servir ou não servir. Se você olhar o versículo 16, vai dizer assim: na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras.
nós vamos achar mais detalhes deste anjo, mais detalhes da característica de Lúcifer. Mas olha que detalhe super interessante. E às vezes a gente fica se perguntando, como surgiu o mal no mundo? Talvez você que nos acompanha pela transmissão, você também pode estar perguntando, calma aí, a Bíblia está falando que Satanás era um anjo, ele estava lá no Santo Monte de Deus, ele estava na presença de Deus, e aí um belo dia fala que começou a ter iniquidade dele. Como que isso surgiu? Como que aconteceu? Nós não vamos ter uma explicação completa, mas o versículo 17 de Ezequiel traz uma chave para nós. Olha o que diz o versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplarem. O que acontece? Em algum momento, Satanás começou a tirar o foco, o olhar de Deus, e começou a se contemplar. E começou a deixar que um orgulho crescesse dentro do seu coração. E ele agora começou a se achar formoso, belo, resplandecente, majestoso, poderoso, e ele começou agora a se comparar com o próprio Deus. Então, como originou esse mal? Esse mal se origina no coração de um ser. Lúcifer, que estava diante do próprio Deus, ele começa a se contemplar e começa agora a permitir que no seu coração crescesse o orgulho. Agora, quando nós vamos para Isaías, capítulo 14, vai nos dar mais detalhes de como isso aconteceu. Então, Isaías, capítulo 14, nós estamos já aí na pergunta 3 do guia, você pode ir acompanhando. Você que nos acompanha pela transmissão, nós temos aqui um guia para acompanhamento. Se você deseja receber esse guia, entre em contato conosco, mande uma mensagem no chat e nós vamos encaminhar para você ou em PDF, ou você pode participar conosco aqui de forma presencial. Será uma alegria ter você conosco. Então vamos lá, Isaías capítulo 14, olha o que diz o versículo 12. Mais uma vez, repetindo, lembra que nós falamos que a forma hebraica de trabalhar é pela repetição para as pessoas compreenderem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você dizia no seu coração, lembra que Ezequiel diz que ele começou ao quê? A elevar, a corromper o coração. Agora, olha o que ele começa a dizer. Eu subirei aos céus. Acima de quem? Das estrelas de Deus. Lá em Apocalipse, no primeiro estudo, nós vimos que alguns símbolos. E um deles é que estrela simbolizava anjos. Lembra? Ou seja, Lúcifer queria se colocar acima de quem? Dos outros anjos. Calma aí, eu sou alguém que sou mais do que os outros anjos. Então eu sou alguém mais especial. E olha o que ele continua dizendo. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então ele agora começa a colocar que ele teria que exaltar quem? O trono dele. Ele começa a colocar-se em pé de igualdade com o próprio Deus. Lúcifer não mais se contentou em ser criatura, em ser adorador. Lúcifer agora queria receber adoração. Ele queria ser reconhecido como alguém que estava acima dos demais anjos. E o texto continua. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo.
E aqui eu quero fazer um paralelo e um detalhe que é muito interessante. Olha qual que era o pensamento dele. Ele começou a se contemplar e observar, olha, eu sou alguém especial. Por quê? Eu estou diante do próprio Deus. Eu sou interlocutor entre Deus e os demais anjos. Lúcifer, pelo contexto bíblico, ele era que fazia essa interlocução. E a Bíblia vai mostrar que após a queda dele, quem que assume esse papel de interlocutor entre a mensagem dos céus e a mensagem aos homens? Sempre que acontece alguma coisa, que anjo que é enviado? No Miguel é Cristo. Que anjo que é enviado? Gabriel. Lembra que é Gabriel que vem para assessorar Daniel, é Gabriel que vem a Maria, é Gabriel que vem a José, é Gabriel que vem a João para trazer a revelação do Apocalipse. Então Gabriel é o anjo que toma lugar deixado por Lúcifer. Então Lúcifer, ele olhava e dizia assim, olha, eu mereço ser adorado. Só que ele tinha plena consciência de que ele não estava num status igual de Deus. Porque o versículo 14 diz assim, eu não vou ser igual a Deus, eu vou ser o quê? Semelhante. Semelhante é o que é parecido, mas não é igual. Então ele já tinha uma compreensão, eu não sou igual a Deus, mas eu sou mais do que os outros. Eu quero o meu pedaço na história. Deus tem que compartilhar a sua glória comigo. Afinal de contas, o céu está em ordem, os céus estão em ordem, porque eu tenho o meu papel. Se eu não desempenhar o meu papel, o céu entra em colapso. Lúcifer se achou mais importante do que de fato ele era. E esse orgulho fez com que ele agora começasse a ter rebeldia contra Deus. E ele agora começa a fazer um levante no céu. E ele começa agora a taxar a Deus como injusto. Parece que você já ouviu algo, já presenciou algo assim na história da sua vida, né? Você já viu ali na empresa alguém que está insatisfeito e aí ele começa a fazer aquele montinho e fazer com que os outros que estejam ao redor também comecem a comprar a sua ideia e comece agora a se rebelar contra o trabalho, comece a ficar com raiva. Mas olha que detalhe interessante, geralmente quem puxa isso, ele mesmo não sai. Ele mesmo não cria confusão, ele só fica por trás, orquestrando para que as pessoas tomem as decisões. Queridos, foi justamente isso que Lúcifer fez. Ele se rebela contra Deus e começa a semear dúvida. Ele começa agora a colocar em xeque o caráter de Deus. E para a gente entender isso melhor, vamos lá em Gênesis. Olha como essa artimanha foi bem clara quando ele vem lidar com o ser humano. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 1, versículos 26 em diante, nós vamos entender como que foi a criação do homem. Gênesis 1, 26 em diante, diz assim, também disse Deus, façamos, e aqui a ideia de plural é bem clara, então é a ideia da trindade participando da criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que rasteja pela terra. Então vamos lá, Deus criou o ser humano igual a Deus? Criou o ser humano semelhante. Com essa semelhança, ele tinha poder? Tinha. Olha para o texto. Você vai dominar. Você é o dominante da terra. Satanás, Lúcifer, como semelhante a Deus, ele tinha domínio? Tinha. O texto fala que ele era o responsável dos demais anjos. Então, ter domínio
não significa ser igual a Deus. E isso não ficou bem claro para ele. Isso não foi suficiente para ele. O texto continua dizendo, versículo 27, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Então, quem tinha domínio sobre a terra? Deus, e depois que otorgou o domínio para o homem e a mulher. Ambos tinham domínio sobre a terra. Ambos eram responsáveis pela terra. Agora, vamos lá adiante. Vamos avançar um pouquinho. Deixa eu só ver se está acompanhando aqui o texto do... Estão acompanhando aqui certinho na tela? Está dando para enxergar? Pergunta número 4. Então vamos lá. Versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, que se acham sobre a superfície da terra, toda a terra e todas as árvores que dão fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E o versículo 31. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Então percebe, desde a criação, nós estamos vendo o texto bíblico falando que tudo era muito bom. Não havia nada de desagrado. Adão e Eva estavam contentes com a criação, por serem filhos de Deus e pela função que tinham, que era cuidar do planeta Terra, cuidar dos animais. Ok? Até aqui, então, nós vemos que nada do que aconteceu no céu chegou à terra. Se a rebelião ocorreu antes, ou se a rebelião ocorreu depois, até o momento aqui não tinha afetado o primeiro casal. Ok? Agora vamos lá para Gênesis capítulo 3. Então vamos pular aqui o capítulo 2, que vai repetir a questão da formação do homem e da mulher, e nós já vemos para a questão da queda, a origem do mal e como isso impactou a nossa vida. Olha o que diz o versículo 1. Só um instante, por favor. Luiz, me dá uma força, por favor. O carregador do notebook. Acho que ele vai... Só um minuto, amigos, que está descarregando aqui. Será que alcança aquela tomada? Nós vamos precisar só remanejar um pouquinho aqui a direção, a transmissão também nós vamos redirecionar um pouquinho aqui, só para acompanhar o carregador que nós vamos precisar de colocar aqui. Só um instante, por favor. Então vamos lá, amigos. Voltando então, nós entramos aí na nossa pergunta de número 5. Pergunta de número 5. Deixa eu atualizar aqui o PowerPoint para quem está acompanhando. Então vamos lá, pergunta de número 5. Como Satanás então introduziu a rebelião na terra? Olha como ele vai usar de uma falácia e uma artimanha. Nós vimos que na criação tudo estava perfeito. Agora veja o versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher... Serpente fala? Não. Mas aí em Apocalipse nós vimos quem que era a antiga serpente? Satanás. O próprio Satanás. Então Satanás está aqui, lá no jardim, falando com a mulher. E olha o que o texto diz. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás, ele nunca se apresenta como opositor. Satanás vai se apresentar como alguém que precisa de esclarecimento. Satanás trabalha com dúvida, não com afirmação. Ele coloca na mente de Eva, olha, vem cá, mas Deus não falou que você poderia comer de tudo? E aí Eva vai tentar debater ou explicar as coisas para Satanás. E aí é muitas vezes que nós caímos no erro. Queridos, com o mal nós não temos que conversar, discutir ou dialogar. A Bíblia é bem clara, foge da aparência do mal. Se você se perder conversando ou tentando dialogar, você já vai cair. Olha o versículo 2, respondeu-lhe a mulher,
do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio dos jardins, diz Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que você não morra. Percebe? Satanás coloca uma dúvida, Eva traz uma explicação e agora ele é mais enfático. Então disse a serpente à mulher, é certo que você não morrereis. Então Satanás agora coloca uma contraproposta, olha, você pode comer de tudo. Eva explica, não é bem assim. Se a gente tocar, comer esse aqui, esse a gente morre. Satanás fala, não é assim, você não morre. Por que você não morre? Olha o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então vamos lá. O que Satanás está oferecendo para Eva? O que Satanás está oferecendo para Eva aí? Ser semelhante a Deus. Ser semelhante a Deus. Isso eles já eram? Sim, nós não lemos lá desde Gênesis, falou que Deus criou o homem e a mulher semelhante a Deus. Quem queria ser mais parecido com Deus? Quem queria ter majestade e autoridade como Deus? Satanás. Ele conseguiu isso no céu? Então ele vem agora instigar o mesmo desejo no coração de quem? De Eva. Só que o que Satanás está oferecendo para Eva? Ser maior do que ele. Ele oferece algo. Olha o que diz o texto, o versículo 5. O que ele oferece para Eva? Conhecimento. Conhecimento do quê? Eva já tinha conhecimento? Sim. Do quê? Do bem e do mal. Então o que Satanás está oferecendo? Do mal. Ah, mas ele fala assim, olha, vem cá Eva, vem cá que eu vou te oferecer todo o mal, toda a desgraça, tudo que há de ruim no mundo. Vem cá, come aqui que você vai conhecer tudo isso. Meus queridos, se em algum momento você estivesse diante de uma proposta, e essa proposta fosse trazer só tragédia e coisa ruim para a sua vida, você ia aceitar? É por isso que Satanás ele é assim, ele camufla as coisas. Satanás nunca apresenta o pecado como algo ruim. Satanás nunca vai apresentar o pecado com as consequências do pecado. Satanás, pelo contrário, ele sempre vai enfeitar o pecado. Ele sempre vai embelezar o pecado. Satanás fala para Eva, Eva, no fundo eu quero trazer destruição e coisa ruim para você. Só que é o seguinte, você não quer ser igual a Deus, não? Você não quer conhecer todo o bem e o mal? Ou seja, tudo que Eva ganhou nessa discussão foi o mal. Mas para ela não estava ganhando bem. Porque ela começou a cobiçar aquilo que Lúcifer colocou para ela como alternativa. Quer dizer, é assim que Satanás trabalha. Já viu aquela frase, a grama do vizinho sempre é mais verde? Satanás sempre camufla os problemas para te apresentar uma solução melhor e mais bonita. O problema é que quando você escuta, no contrato que você assina com ele, sempre tem as letras miúdas que ninguém lê. E as letras miúdas são sempre para trazer destruição e desgraça para o ser humano. Então Satanás, ele coloca no coração de Eva justamente aquilo que estava no coração dele. Eva e Adão já tinham poder, já tinham o bem. Satanás só ofereceu o mal. E através da sua oferta, ele usurpa agora o domínio da terra. Quando nós vamos para o livro de Jó, quem que está aparecendo na reunião dos filhos de Deus como representante da terra? Satanás. Porque Adão e Eva agora não eram mais os representantes da terra. Porque eles passaram a outorga do trono para Satanás. Agora, que nomes então é dado para Satanás? Nós já vimos
Apocalipse 12, 7 a 10. Vamos recapitular lá. Então isso tem que estar bem claro na nossa mente. Apocalipse 12. Vamos direto ao versículo 9. Versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor. Ou seja, quem estava ali interlocutando com Eva era o próprio Satanás. Agora, qual que é a principal obra de Satanás de acordo com os evangelhos? Vamos lá em João capítulo 10, versículo 10. Com certeza. João 10, versículo 10. Diz assim, amém? Conseguiram encontrar? Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Percebe que Satanás, ele não pode oferecer aquilo que ele não tem. Satanás não pode oferecer o que não tem. Então, por mais que o pecado seja aparentemente bom, não tem nada de bom, porque Satanás não pode oferecer o que ele não tem. Não há bondade em Satanás. Não há generosidade em Satanás. Não há vida em Satanás, em Lúcifer. Por isso ele não pode fornecer aquilo que ele não tem. Todo aquele que está com Satanás ou vai aos seus caminhos, naturalmente, o fim será a morte. Porque Satanás não tem vida em si para poder compartilhar com aqueles que o seguem. O único que tem vida em si e pode compartilhar e promete dar a todos os que aceitarem é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Queridos, isso tem que estar bem claro na nossa mente. E aí, quando nós vamos para Coríntios, nós vamos entender os enganos que Satanás usa até os nossos dias. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, diz assim: encontraram? E não é de admirar... E não é de admirar-se que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Não é de se admirar que muitos, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, porém o fim deles é conforme as suas obras. Então vamos lá. Satanás, ele vai usar o que para enganar as pessoas? Vai disfarçar de pessoa. O bem para disfarçar de mal. Então Satanás, ele vai usar a Bíblia? Sim. Vai. Só que ele vai usar como ele usou com Eva. Ah, não é assim que Deus diz? Quando Satanás está diante de Cristo, no monte da tentação, Satanás usou texto bíblico? Sim. O tempo todo. Mas para poder fazer com que Cristo caísse. Satanás usava de meias verdades. E amigos, aqui tem que estar claro para todos nós. Nós precisamos entender que se nós estamos num local em que nos ensina somente meias verdades, esse local não está seguindo a Cristo, não está seguindo a orientação de Deus. Nós precisamos estar num local que ensine 100% da verdade. Porque quem não está com 100% da verdade é Satanás. E infelizmente, hoje nós temos muitos, como o próprio texto diz, que há muitos ministros de Satanás operando no nosso mundo. Quando nós vamos para o livro de Pedro,
nós vamos encontrar que o fim dessas pessoas, o objetivo dessas pessoas que ensinam falsas verdades é lucro, é dinheiro. E a palavra de Deus não está para ser comercializada. Nós temos a palavra de Deus disponível a todos nós. Mas cabe a mim e a você estudá-la a cada dia. E aí, quando nós olhamos para o nosso contexto, nós vamos encontrar um Satanás que está enfurecido, como nós vimos no capítulo 12. Mas Satanás hoje está enfurecido contra quem? Vamos lá em Apocalipse 12, versículo 17. Tem um povo que ele está enfurecido. Apocalipse 12, versículo 17. Diz assim: irou-se quem? O dragão, ou seja, Satanás, contra a mulher, que significa igreja, que nós vimos no primeiro encontro. E foi lutar contra quem? Os remanescentes. O remanescente, a descendência da igreja, ou seja, é com toda a igreja? Não, é com parte da igreja. Que parte da igreja? Os que guardam os mandamentos de Jesus e que têm o testemunho de Cristo. O que é esse testemunho de Cristo? Se nós formos um pouquinho mais, deixa eu ver se eu vou achar rápido aqui. Fugiu da cabeça agora. Apocalipse 19, 10. O finalzinho vai dizer o que é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, contra quem Satanás está irritado? Contra aquele que guarda os mandamentos de Deus e aquele que entende e tem o espírito da profecia. Aquele que está buscando conhecer a Deus. Meu amigo, você que nos acompanha pela transmissão, percebe como o texto bíblico é bem claro? Satanás não está irado contra todo o grupo religioso, contra todas as pessoas da igreja. Satanás está irado contra aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Isso é bem claro. Ou seja, estar na igreja, estar com tudo tranquilo na vida, é um sinal de alerta para a gente. Será que eu estou cedendo em alguma parte? Qual é o conselho então de Deus para nos proteger do mal? Vamos lá em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 32. E diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito simples. Nós só vamos conseguir entender se Satanás está tentando nos enganar se nós conhecemos as Escrituras. Quando estava ali no deserto e Satanás trouxe um texto bíblico para Cristo, para tentá-lo, Cristo respondeu como? Com a própria Bíblia. Também está escrito. O que mais saiu da boca de Cristo é: está escrito. Assim diz o Senhor. É a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, Satanás não pode trazer engano para a nossa vida. Agora, além de conhecer a palavra de Deus, por intermédio de quem nós conseguimos, então, trazer a nossa segurança e a nossa salvação? Nós já lemos, mas vamos repetir mais uma vez, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E no próximo estudo nós vamos entender bem claro esse detalhe, porque nós vamos focar no Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. E nós vamos entender como foi essa troca, como foi esse resgate. Mas, amigos, isso tem que estar bem claro na nossa mente. Percebe a gravidade do tema que nós estudamos aqui nessa noite?
A Bíblia apresenta um grande conflito real. Nós estamos, de fato, lidando com uma guerra. E uma guerra que é espiritual, mas é uma guerra que também é literal. Nós temos um poder que está tentando trazer engano, confusão e nos colocar em rebeldia contra Deus, e Deus tentando trazer a verdade e a libertação. Quando nós vamos lá ainda no capítulo 8 de João, se você olhar no versículo 34, o próprio Jesus vai falar que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Queridos, amigos, Cristo quer trazer liberdade para a nossa vida. Liberdade significa estarmos livres, libertos do poder do mal, do pecado. É isso que Cristo quer trazer para nós. Cristo quer trazer vida e vida em abundância. E se você quer conhecer mais para poder se livrar das artimanhas de Satanás, ou estar protegido contra os seus enganos, você não pode perder os próximos estudos, porque nós vamos nos aprofundar cada vez mais no contexto histórico e entender o cenário do mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, não perca o nosso próximo estudo, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Há alguma dúvida? Alguém aqui do chat gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, tem a sinalização. Ok, ninguém? Alguém aqui no presencial gostaria de fazer alguma pergunta? Deu para compreender todo o tema? Então, amigos, vamos mais uma vez orar. E você que nos acompanha pela transmissão, se você tem alguma dúvida, pode fazer a sua pergunta e nós vamos ter a oportunidade de respondê-la. Chegou aqui uma pergunta para a gente. Ok. Queridos, uma pessoa que nos pediu o guia de estudos, e mais uma vez nós falamos, se você deseja ter esse guia de estudos, põe o seu telefone no chat, nós vamos entrar em contato e nós mandamos para você ou ele de forma em PDF ou o próprio guia físico. Nós podemos entregar na sua casa, ou se você quiser participar conosco aqui também do estudo presencial, nós também nos reunimos aqui todas as terças-feiras às 20 horas. E nós passamos todo o nosso endereço aqui para você também, ok? Será uma alegria ter você conosco. Então, se você quer ter o guia para acompanhar, deixa aí o seu telefone no chat e nós vamos enviar o guia para você de forma gratuita, tá bom? Amigos, vamos orar então? Oremos. Mais uma vez, Senhor, queremos agradecer. Queremos agradecer porque hoje o Senhor nos dá a oportunidade de abrir os nossos olhos. É entender que há muito mais acontecendo nesse mundo do que nós podemos enxergar. Mas o Senhor nos enviou a Tua palavra para que a nossa mente pudesse estar atenta aos enganos de Satanás. Eu sei, Pai, que Satanás tomou a decisão dele de rebelar-se contra o Senhor. Mas nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos nos render aos Teus pés e ficar livre dos assédios, das artimanhas de Satanás. Por isso, Pai, nos dê discernimento espiritual, nos ajude a compreender a Tua palavra, para que possamos ter vida e vida em abundância. Abençoe cada um dos Teus filhos que nos acompanham através da transmissão, que onde quer que eles estejam neste momento, eles possam ter um encontro com o Senhor. Nos dê a Tua paz e uma semana agradável que te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amigos, que Deus te abençoe, uma ótima noite. Terça-feira que vem nos encontramos às 20 horas. Um abraço, fique com Deus.